Já temos no nosso Porto de Encontro a Luísa Tavares e a Fátima Moraes. Olá, bom dia meninas. Bom dia. Bom dia, mãe. Estão todas bem dispostinhas? Sim, claro. Ora bem, hoje, caros ouvintes, vamos falar acerca de Flor Bela Espanca, que nasceu, como toda a gente sabe, ou a maioria, a 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, no Alentejo, e faleceu a 8 de dezembro de 1930. Ela já tinha isto tudo delineado. Lamentavelmente quis suicidar-se depois da morte do seu irmão, Apeles Espanca. Havia ali um idílio, queremos nós, não é? Ninguém sabe, só mesmo ela. E ela já não está cá para falar por ela, por isso. Vamos falar exatamente da poesia da Flor Bela Espanca, não é? Luísa, hoje traz-nos que poemas desta excelente escritora? Trazemos alguns poemas, mas quem os vai recitar vai ser a Fátima Moraes, porque nós, sexta-feira, nós vamos apresentar um evento dedicado à Flor Bela. E a Fátima Moraes vai representar, não representar no sentido teatral. Vai encarnar, não é? Não no sentido teatral, no sentido de leituras encenadas de poesia. E ela, até podemos começar. Podemos, sim. Era isso exatamente que eu queria pedir à Fátima Moraes, que iniciasse este nosso encontro exatamente com a abertura de uma poesia da Flor Bela Espanca. Sim, claro. É com muito gosto que eu encarno a Flor Bela Espanca, até porque nós também estou integrada num projeto, os Jograis, que se chama Quadrilhas Jograis, que também encarna a Flor Bela Espanca, que é a minha amiga Luizinha, como sabe que temos esse projeto, solicitou-me para eu fazer Flor Bela, e faço com muito gosto, porque é uma poetisa que eu sempre adorei e gosto muito dos poemas dela. Acho que era uma mulher avançada para o tempo dela. Exatamente, não é? Porque foi a primeira mulher a formar-se, por exemplo, em Direito, naquele tempo. Não era para todas, não é? E era uma mulher que vivia os seus sentimentos sem pudor, sem estar muito interessada na opinião pública. Exatamente. Não é? Mesmo. Isso é importante. Ela tinha, para mim, na altura não se falava nisso, mas para mim ela era bipolar, porque ela tão depressa estava alegre e como tão depressa estava triste. Por exemplo, ela tem aqui um poema, ela sempre amou muito, e ela tinha um poema que dizia assim: bendita seja a mãe que te gerou, bendito seja o leite que te fez crescer, bendito o berço onde te embalou a tua ama para te adormecer, bendita essa canção que alentou da tua vida o doce alvorecer, bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver, benditos sejam todos os que te amarem, as que em volta de ti ajoelharem numa grande paixão fervente e louca, e se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher, bendita seja o beijo dessa boca. Este era um dos versos que... Qual é o título desse poema, Fátima? O título do poema, qual é? O título é Bendita. É mesmo Bendita. Ora, muito bem, depois de termos escutado um poema da autoria de Flor Bela Espanca, eu gostaria de perguntar e de fazer e vou fazer a seguinte questão: quem é Luísa Tavares? Vamos lá. Vamos dizer aos ouvintes quem é Luísa Tavares. Ora bem, Luísa Tavares, eu nasci em Espinho. Nasceu em Espinho mesmo? Espinhense. E mora lá? Agora moro. Entretanto, morei fora, morei alguns anos no Brasil. E também, por acaso, já morei em Paris 4 anos e agora moro em Espinho outra vez. Gosto muito de poesia, sou ligada às letras de formação e por uma série de circunstâncias, até posso dizer que foi na extinta Janelas do Fado, onde havia uma sessão de poesia semanal em Matosinhos, e à qual eu fui. Mas então já estamos a falar não da Luísa, mas sim da sua relação com a poesia. E isso eu ia perguntar seguidamente. Portanto, é uma mulher
é uma mulher do mundo, porque já esteve em França, já esteve no Brasil. Em que região do Brasil? O Brasil é imenso. Inicialmente fui para o Rio de Janeiro, que tinha lá, e tenho 2 irmãos. Depois fomos para Paris e o Brasil estava numa fase muito instável, que infelizmente voltou a estar, não é? E ao voltar para o Brasil, com 2 meninas, tivemos um pouco de receio e fomos para Curitiba. Curitiba, eu digo que é o Brasil que deu certo. É uma cidade que não só no clima, quanto na estabilidade social que tem, é o Brasil que deu certo. Tem um clima europeu. É uma cidade que, para viver, é fantástica. Portanto, a Luísa, então, entretanto, nasceu em Espinho, vive atualmente em Espinho. Isso. E desde quando é que a Luísa desperta para a poesia? Escreve, gosta de poesia desde cedo? Como é que é? Desde sempre, desde o tempo da escola, desde o tempo do liceu, da faculdade, sempre, por isso até que me formei em português, inglês e literaturas. Mas, entretanto, como a vida nos faz cuidar só dos livros, não podemos mais ser ativos, depois que eu digo que me reformei de mãe, é essa a palavra certa, e num convívio social, na dita Janelas do Fado, como eu estava a dizer, a poesia voltou em força de uma maneira mais social, mais amena, menos estudos e mais convívio. E isso aconteceu há quantos anos, Luísa? Ora bem, talvez 5, 6... Já não sei bem quando a janela fechar. Bom, já foi há algum tempo. Por tempo. uma série de contatos que nós vamos fazendo, viramos todos do Clube da Poesia, os amigos da poesia, convidaram-me para apresentar um livro e depois para moderar um evento. E hoje em dia, que o que interessa normalmente na nossa vida é sempre o que estamos a viver, não é? Claro. E hoje em dia eu modero um evento mensal em Lavadores, num café-bar chamado Amar Separado. Sim, sim. Como se fosse uma dedicatória ao mar, por amor. Tem uma biblioteca que dá apoio a quem vai à praia para ler. É uma casa que prestigia a cultura. Quando me fez o convite... Há quantos anos fez o convite, Luísa? Vai fazer 2 anos e meio. Esses eventos acontecem com que regularidade? Na segunda sexta-feira de cada mês. Vai acontecer no dia 9... agora de novembro, já aconteceu no dia 12. Cada mês tem um tema. Um tema, nós já fizemos o riso, claro, o primeiro foi o mar. Já fizemos Pedro e Inês, enfim, fizemos agora no último. No dia 12, era não é? Ai Rios do Meu País, inspirada num verso da Trova do Vento que Passa, de Manuel Alegre, desenvolvemos um guião, pronto. Pronto, isso é as organizações das tertúlias, digamos assim, da sua autoria. Mas, de qualquer forma, o Projeto Brumas, quando é que nasce o Projeto Brumas? Nasceu, inicialmente, a partir de um convite de uma outra casa chamada American Club da Granja, em que se personalizava um poeta, um autor, e era ilustrado com poemas, esses guiões. Entretanto, eu recebi um convite do Centro Recreativo, ai meu Deus, estou a fazer aqui tantos locais, o Centro Recreativo de Mafamude, em Gaia, convidou-me para fazer a chamada Festa do Poeta lá. E nós mudamos o nome, já que eles viajaram da Granja para Gaia, para Santo Ovídio, colocamos Viagem dos Poetas. Eram 22 poetas personalizados por amigos, em que eles interagem. Havia o grupo Portugal Literário, que ela também fez parte. A Fátima Moraes. Sim, sim. Havia o grupo de franceses, havia o grupo castelhanos, e havia o grupo lusófono, em que Agostinho Neto, Mia Couto, pronto. Entretanto, gostamos tanto, todos gostaram tanto, que fizemos este ano, em fevereiro, a segunda Viagem dos Poetas. E pretendemos fazer a terceira, não é? Vamos ver. E pronto. E então, a partir daí, pediram-nos um nome para esse tipo de trabalho. Então era preciso, não é? E achamos que, se eles estão já mortos, falecidos, o seu corpo, mas a sua poesia está viva, eles vêm do passado, eles renascem. Daí a bruma. As brumas da memória. É um pouco a mania, desculpe lá a palavra, a mania da poesia, a mania de
e que a poesia é grande e explica tudo, mais um verso, desta vez do nosso hino, das brumas da memória. Muito bem. Então, das brumas da memória renasce, neste caso, sexta-feira, a Flor Bela, com a ajuda, claro, da Fátima Moraes. Então, vamos ouvir agora a nossa querida Fátima Moraes. Como eu disse há pouco, a nossa poetisa Flor Bela Espanca expressava os seus estados de alma através dos seus versos. No poema que eu li há pouco, Bendita, ela estava extremamente apaixonada. O que eu vou ler agora encontrava-se no estado de alma já de desilusão. Ódio por ele? Não. Se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado, se à vida assim roubei todo o encanto. Que importa se mentiu? E se hoje o pranto turva o meu triste olhar, marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno e enorme campo santo. Ah, nunca mais amá-lo é já bastante. Quero senti-lo doutra, bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim saudade infinda, mágoa de o ter perdido, amor ainda, ódio por ele. Não vale a pena. Muito bem. Muito bem dito, muito bem. Luísa, quantos eventos poéticos já organizou e sobre que poetas? Isto no projeto Brumas, por exemplo. Pronto, no projeto. Bom, no projeto Brumas já foram alguns. Além desses 22, que já foi repetido segunda vez com outros poetas diferentes, já fiz Pablo Neruda, personificado por um amigo, Armando Pereira, e que ele recebia, não é, faz de conta, ele lia um poema, o poeta, e havia por poetisas portuguesas que lhe respondiam com o mesmo tema, uma interação entre o América do Sul e Portugal. Fiz Sofia de Mello Breiner, que me deu um gosto muito grande por uma pessoa que é não só uma estudiosa de Sofia, quanto uma apaixonada, a Conceição Lima, em que foi na Granja, e então eu fiz a literatura, os literatos na Granja, essa de Queiroz e Sofia de Mello Breiner, com quase 100 anos de diferença na sua estadia na Granja, mas em que havia coisas em comum. Então fiz o evento com os dois, foi muito bonito. Fiz Flor Bela Espanca e Mário de Sá Carneiro, também por causa da sua tristeza, cada um à sua maneira, um mais modernista e a Flor Bela mais romântica, mas os dois com aquela vida assim dramática, não é? E que ambos se suicidaram, puseram fim à sua vida muito jovens, e eram os dois mais. Fiz Natália Correia e Mário Cesarini também, dois. Eles ficam ali numa espécie de diálogo imaginário, só e somente citações de seus. E agora vamos fazer Flor Bela Espanca. Portanto, ela estará sozinha, a Flor Bela. Não estará sozinha em palco, mas não há outro poeta, é só poesia, a Flor Bela, a rainha. Como é que organiza isso? Porque eu acho que a Luísa vai ao pormenor, ou seja, escolhe a temática, escolhe o poeta ou a poetisa e escolhe os personagens para encarnar. Quer dizer, há toda uma teatralização, ou estarei enganada? Talvez seja uma palavra forte demais. Sim, porque temos que respeitar quem faz teatro, não é? E nós não temos, eu pelo menos não tenho nem o conhecimento, não tenho essa competência, não é? Mas eu diria que é uma encenação feita de forma lúdica, que trabalha com a emoção da poesia, que faz com que a gente consiga sair do poema e veja o poeta. É isso que eu estava a falar, isso também é preciso ter um pouco... uma empatia com o público, ou seja, isto é o que eu penso, não é? Não sei bem se é isso que se realiza na verdade. O público, quando vê
o poeta, ou o Pablo Neruda, ou a Flor Bela, ou o Mário Sá Carneiro, tão dramático, tão triste, ou tão irônico, ele consegue perceber, se fosse comigo. Penso eu, não sei, creio que isso cria uma empatia. Eu acho que a Luísa nasceu para isto, porque a Luísa vai buscar as pessoas certas para encarnar os poetas que, ao fim e ao cabo, quer dar voz. Por acaso tem corrido um bocado assim bem. E, por exemplo, quando eu fiz esta última viagem dos poetas, a segunda, havia uma senhora que eu gosto muito, chamada Laura Lopes. Ela é viúva de um senhor muito nestas lides poéticas, com uma força muito grande, que ele lia daquela escola assim mais antiga, que fazia muitos gestos, dava aquela força na voz. Há muitos vídeos dele. Entretanto, ele partiu, que é assim a vida, não é? E eu gosto muito dela. E ela sente-se que já não é tão prestigiada quanto era quanto esposa. Eu queria incluí-la na viagem. E ela já é uma senhora, uma lady, assim, não é? Não foi. Então, quem é que eu a coloquei? E para mim, foi até bom que eu conheci a poesia da Szymborska, uma senhora polaca que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, e por causa de aparecências com ela, fez-me incluir essa senhora. Então eu enriqueci com essa pesquisa. Claro. Então tem havido assim uma coisa que tem todo um trabalho que ninguém vê, mas que existe. Não, eu acho que o pessoal vê, porque elas dizem-me assim: ai, Luísa, como é que tu adivinhaste que esta poetisa, eu não sabia que ela era tão parecida comigo, que eu era tão parecida com ela, não é? Que é o caso da Fátima. Fátima tem, ou acha que, na sua opinião, tem alguns pontos que a aproxime de Flor Bela Espanca? Sim, claro. Gosto dos poemas dela, porque acho que ela era uma mulher com uma sensibilidade enorme, muito romântica. Pronto, e estava na altura, estaria já para lá da época em que vivia. Penso que era uma incompreendida. Já às vezes eu sou um pouco assim, mas não tão exageradamente. Mas somos todos um pouco assim, não é? E ela expressava os seus estados de alma através da sua poesia. Portanto, é nesses pontos em que pensa que também tem muito de Flor Bela. Sim, claro. Sim, Luísa, queria dizer alguma coisa? Mais de sensibilidade à flor da pele. Eu queria dizer que a Fátima Moraes é um bocadinho mais do que isso, no sentido do convite que eu lhe fiz. Porque foi escolhida, não é? Ela tem um pouquinho mais do que os amigos da poesia. Ela tem já o dom de teatralização dentro de si. E eu assisti, a Fátima Moraes já era Flor Bela antes de eu a conhecer. Porque ela participa de um outro grupo em que eles fazem uma homenagem à Flor Bela. Até assim, é um jogo diferente do meu. Eles têm um lado irônico e tal. E eu assisti e fiquei encantada. E eu já tinha feito Flor Bela com outra menina. Sim. Mas ela ganhou o concurso imediatamente. Obrigada. Então, não podia mais fazer Flor Bela se não fosse com ela. Pedi autorização simbólica ao Onofre Varela, que é o principal desse grupo, por uma questão de ética, não é? E ele disse que sim, que ela podia. Sim, então, ela tem feito. Falou em Onofre Varela. Quem é Onofre? Se calhar, Fátima. O Onofre Varela é um intelectual, um escritor, um caricaturista, uma palavra difícil, caricaturista, muito bom. Aliás, já tem ganho vários prémios e realmente é um artista. É um artista e um intelectual, é um homem muito inteligente. Então tem que vir aqui ao Porto Encontro. Um grande amigo meu. Um grande amigo meu. E ainda hoje ele faz, já trabalhou com vários jornais, inclusive com fazer charges nos jornais, e ainda faz no Gaiense e no Jornal de Passos de Ferreira. Todas as semanas sai uma charge. Normalmente ligado ao que se passa na sociedade. A última foi do Cristiano Ronaldo, muito avantajado nas suas artes da bola sexual, muito
Ele tem assim, uma ironia assim bem forte. Às vezes também não é muito compreendido, porque ele é muito satírico, é sempre do contra, digamos. Firme nas suas convicções. Exato. Bom, mas nós gostamos muito dele, é amigo do seu amigo. Muito bem. E na minha parte, ele faz Fernando Pessoa, magistralmente. E eu gostava exatamente, que eu estava a ouvi-la e estava a pensar exatamente que me falasse sobre o dia 15 de junho no auditório do Orfeão de Matosinhos, e eu não estive presente, lamentavelmente, por questões pessoais, mas aquilo que me deu a perceber o que vocês publicaram no Facebook é que, mais uma vez, Luísa Tavares escolheu as pessoas certas para encarnar Fernando Pessoa nos heterónimos. Portanto, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. E Ricardo Reis. Creio que teve um pouco de mais de informações com o Fernando Campos de Castro, que esteve presente, e me deu assim uma alegria muito grande. Principalmente que ele gostou. O Onofre Varela é o nosso Fernando Pessoa. Depois temos um outro amigo que chama-se, vamos dizer, Dionísio Diniz, que personificou o Pessoa poético. Também estava de chapéu e de bigode, e era o Pessoa poético, que era para ver ali uma dicotomia entre aquela irascibilidade do Fernando Pessoa, aquele lado crítico, e o lado poético dele. E depois, claro, tinham os 3 heterónimos, que não fizemos teatro, mais uma vez eu digo, mas eles pareciam que tinham os tiques, não diria os tiques, a sabedoria do teatro, mas era a própria personalidade deles. E quem é que encarnou Ricardo Reis? Ricardo Reis foi Oliveira Ribeiro, que já esteve aqui no programa. E há de convir que ele tem assim uma certa dureza no falar, não tem? Tem. O Carlos Revés, creio que também esteve aqui. É uma pessoa intensa e que ficou muito bem de Álvaro de Campos. Ficou à perfeição. O Alberto Caeiro, ainda não está cá. Apesar de ser difícil, ser um personagem difícil de interpretar, em termos de leituras, não deixa de ser também o mais fácil, porque é o sonhador, o pastor, ou seja, ele tem sempre uma visão assim contemplativa, muito calma. Costumamos fazer sempre, é o nosso Alberto Caeiro de eleição, é o David Moraes Cardoso, que na altura não pôde, por motivos pessoais, e então chamamos um outro amigo chamado Delfim Souza, que não anda muito nas nossas lides, mas tem assim uma cara de menino, uma cara assim meio doce. Está a ver a sua preocupação em que cada pessoa encaixe na perfeição com aquilo que quer transmitir ao público. Mais ou menos. Como é que ocorreu, em termos de público, o auditório, como é que estava? Silêncio total. Eu não digo, eu prefiro que não haja palmas só no fim, não é? Mas não vou estar a dizer, um bocado de gente não tem que comandar o público. E na primeira leitura, alguém bateu 4 ou 5 palmas, depois nunca mais. Esse silêncio, para mim, é o melhor aplauso. Muito bem. E criou-se uma magia, eu diria, uma magia poética tão forte. Mas não foi só no público, foi neles. Que eu até parecia, quando eu fazia as minhas pequenas intervenções, parecia que eu estava a incomodá-los. Eu sentia-me assim, e eles estavam, foi tão bonito. Foi muito bonito. Eu só observei as fotos e eu senti que tinha havido ali uma comunhão fantástica. E que foi tudo muito bem escolhido. Eles estavam os 3 heterónimos de um lado e o Pessoa poético noutra mesinha. E havia ali um jogo poético que correu muito bem. Vamos escutar a Fátima Moraes, desta vez, a interpretar que poema? Vou interpretar, antes posso dizer uma coisa? Sim, claro que sim. A Flor Bela Espanca foi sempre muito dramática, como sabem, não é? Pensa-se talvez que ela tivesse uma doença genética. Aliás, a mãe morreu muito cedo, a mãe biológica morreu muito cedo com uma doença mental.
e ela foi criada pela madrasta. Tanto que ela, com 30 anos, já se achava velha. Suicidou-se aos 36 anos. Então, vou mostrar mais um estado de alma dramático com este poema, Deixar entrar a morte. Deixar entrar a morte, a iluminada, a que vem para mim para me levar. Abri todas as portas de par em par, como asas a bater em revoada. Que sou eu neste mundo, a deserdada, a que prendeu nas mãos todo o luar, a vida inteira, o sonho, a terra, o mar, e que ao abri-los não encontrou nada. Oh mãe, oh minha mãe, para que nasceste, entre agonias e em dores tamanhas, para que foi, diz lá, que me trouxeste dentro de ti? Para que eu tivesse sido somente o fruto amargo das entranhas de um lírio que em má hora foi nascido. Muito bem. Então, a Luísa quer dizer uma opinião. Queria dizer qualquer coisa, Luísa. Eu gostaria de dizer que a Fátima Moraes está a ler os poemas pungentes da Flor Bela. Sim. E eu gostaria de acrescentar uma observação do José Régio. Há muitos estudos sobre a poesia de Flor Bela. Claro não que só sim. vou dizer aqui, quanto até vou dizer sexta-feira. Eu faço sempre essa referência. Há muitos estudiosos, pessoas muito, inclusive Vitorino Mésio, Jorge de Sena. E eu gostaria de dar destaque a José Régio, que em 1950, quando conheceu os versos, nunca mais abandonou, eu diria, a Flor Bela, e acompanhou todas as reedições dos seus sonetos. E passo a citar: pelo seu apurado instinto de beleza formal, pela profundeza da sua alma revolta e ardente, pelo poder de comunicação com que exprime o seu drama pessoal e o da paisagem que tão bem sentiu, Flor Bela Espanca é a maior poetisa portuguesa de qualquer tempo e um dos grandes nomes da poesia moderna. E até para ilustrar, eu gostaria que a Fátima Moraes, por favor, lesse este poema, que é o nosso primeiro poema. Vamos então escutar. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os que de alma profunda insatisfeita. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Muito bem. Vai ser um sucesso. Ora bem, este evento relativo à Flor Bela Espanca vai-se realizar no dia 26, pelas 21h30, em que local? Em Matosinhos? No auditório da obra do Padre Grilo, que fica perto da igreja, na rua Filipe... não consigo lembrar o nome. Bom, seja como for, Filipe a Borges. obra do Padre É muito Grilo conhecida. é muito conhecida. Se estiverem nas ruas circundantes, Da igreja do Senhor de Matosinhos. fica entre a igreja do Senhor de Matosinhos e a biblioteca. Qualquer pessoa que perguntarem pela obra do Padre Grilo, é muito fácil. Eu peço desculpa pelo lapso de não ter trazido o endereço correto, mas eu já vou verificar. Não faz mal. E então, faz parte, que é o mais importante, está inserido num projeto chamado Outono Cultural. Era isso que eu ia perguntar. 2018. É promovido pela Junta de Freguesia de Matosinhos, da União de Junta de Freguesia de Matosinhos e Lessa. Já acontece ao 5º ano, e em que um dos comissários, que foi a pessoa que nos convidou, o professor Cunha e Silva, que a Fátima Moraes também conhece, já foi diretor do Orfeão de Matosinhos, e ele é um dos comissários. Então, desde o dia 5 de outubro, que foi a primeira sexta-feira, até 17 de dezembro, todas as sextas-feiras, em vários locais,
de Lessa e Matosinhos, acontece um evento cultural. Lessa da Palmeira. Sim, Lessa da Palmeira, ligado à música, à literatura e à poesia, e creio que também há exposições de fotografia. Em relação à Flor Bela Espanca, com certeza que não haverá apontamento musical. Não, é poesia pura. Haverá no final uma interpretação a capela da Fátima Moraes, que ela vai cantar um poema da Flor Bela Espanca, claro. Mas, entretanto, nas suas outras tertúlias, há sempre um apontamento musical? Não sempre. Nas minhas tertúlias, não. Porquê? O espaço é pequeno. Tem ido bastantes pessoas com não só o poder de leitura, mas autores que gostam de ler as suas obras. E então eu acho que ficam dois elementos bons à espera. Ou ficam as pessoas à espera de ler os seus poemas ou de divulgar, ou fica o músico à espera. E que nem eu digo, eu não gosto das pessoas a tomar pó, apanhar pó. E eu fiz um evento, a poesia e a música, e aí sim convidei um amigo meu, Paulo Rezende, que já esteve aqui. Sim. Paulo Rezende é de Espinho, não só gosto dele, quanto que não seria justo que ele não o convidasse. Fizemos a interação, poesia e música. Eu acho que fica muito bem. Em determinadas alturas, eu acho que fica muito bem. Fica. E outra vez, quando fizemos o primeiro ano, chamamos o Musicanto. Musicanto é um grupo que faz parte do David Cardoso, que também é nosso amigo e faz pessoa, já fez Tom Jobim. Fiz Vinícius de Moraes e Tom Jobim, os dois parceirinhos, foi espetacular. E o David Cardoso faz parte de um grupo que é duas senhoras, Olga Bessa e Odete Monteiro, Manuel Braga e o David Cardoso. E eles foram na festa de 1 ano e tal, e vão outra vez agora quando fizermos 2 anos. Muito bem. Fátima, ia desafiá-la a mais uma interpretação. Sim, com todo o gosto. Mas entretanto um curto intervalo, porque a Luísa ia acrescentar então a dita morada. Então, o projeto Brumas, inserido no Outono Cultural 2018, vai apresentar 26 de outubro, pelas 21h30, Viver Flor Bela. O local é o auditório da obra do Padre Grilo, na rua Dr. Filipe Coelho, 136, em Matosinhos. Isto é promovido, mais uma vez, pela Junta de Freguesia Matosinhos e Lessa, e os 2 comissários que estão se ocupar é o Dr. António Cunha e Silva e o Dr. Júlio Pinto da Costa. Muito bem. Agora sim, vamos dar início a mais uma interpretação. Vou fazer um parêntese. Sim. Apesar da sua má sorte, nomeadamente os casamentos falhados, os 2 abortos sofridos, a Flor Bela Espanca tinha consciência do seu valor, do seu extraordinário valor. E por isso, olha, vou dizer um poema em que está mesmo expresso isso que eu acabei de dizer. O mundo quer-me mal, porque ninguém tem asas como eu tenho, porque Deus me fez nascer princesa e entre plebeus, numa torre de orgulho e de desdém. Porque o meu reino fica para além, porque trago no olhar os vastos céus, e os oiros e clarões são todos meus, porque eu sou eu, e porque eu sou alguém. Muito bem. Não, eu de facto estou um bocadinho deslumbrada, porque a Fátima Moraes interpreta muito bem Flor Bela Espanca. Os meus parabéns. Para as duas, que poetisas e poetas mais apreciam? Os que já partiram e os que ainda nos fazem companhia. Primeiro para a Luísa. Sim. Bom, é muito difícil essa pergunta. A resposta é difícil, a pergunta é fácil. Eu não, para fazer mesmo uma escolha, a minha poetisa primeira, minha poetisa de eleição é Sofia de Melo Breiner. Porque eu acho que a Sofia de Melo Breiner, ela junta esta leveza, esta interação com a natureza que a Flor Bela tem,
junto ao amor, mas tem ali um cariz de mulher guerreira, de mulher consciente da sua posição na sociedade. E não fica a chorar no canto, ela teve intervenções políticas, ela criou filhos poderosos, para mim, no meu chapéu, eu tiro a flor da Sofia de Melo Brainer. E, entretanto, um poeta de sua eleição? Um poeta, bom, aí no poeta homem eu não posso deixar de pôr o meu lado mais lúdico e romântico, Vinícius de Moraes. Muito bem. Um bocadinho assim, né? Embora o Fernando Pessoa, mas falando assim emocionalmente, Vinícius de Moraes, mas com respeito, Fernando Pessoa, claro. E a Fátima Moraes? Eu também adoro a Sofia de Melo Brainer. Dos vivos, gosto muito do António Lobo Antunes. Acho que é um bom escritor. E gosto também dos que já morreram, Eugênio de Andrade. Acho que também escrevia muito bem sobre a mulher. E por aí não vejo assim mais, não me lembro agora assim. Neste momento, que livros estão a ler? Fátima Moraes? Olha, eu estou a ler um que é da jornalista Fina da Armada, que morreu não vai há muito tempo, que é uma dúvida que eu sempre tive e um mistério sobre as aparições de Fátima, já que me pergunta. Porque, não sei, é sempre uma dúvida que eu tive e continuo a ter, e esse livro, ela fala sobre chama-se O que aconteceu verdadeiramente em 1917. Não sei, há várias hipóteses que seriam extraterrestres, não sei, e eu ando a ler esse livro, porque é um tema que me atrai bastante. E também a biografia de José Saramago, é o que eu ando a ler neste momento. Ótimo, boa escolha. E a Luísa Tavares? Bom, eu já agora, que não falei dos poetas vivos, mas eu gosto muito de Joaquim Pessoa. Bom, agora voltando aos livros. Os livros, eu normalmente estou sempre a ler livros envolvidos com a poesia e com o tema que eu estiver a trabalhar. Então não vou enumerar esses, que no momento estou envolvida com os da Flor Bela. Mas fora isso, tenho um livro que estou sempre a ler, que não é sempre a ler, é sempre a consultar quando eu quero ter paz, que é As Cartas a Lucílio, de Séneca, sim. E o Siddhartha, do Hermanesse. Estes livros, estes dois, fazem parte. E depois tem os que eu vou lendo conforme o que estou a pesquisar, ou porque é um aniversário de Nobel, um aniversário de morte, um centenário, então nós chamamos mais atenção e eu vou reler. Claro. No momento estou a ler que é O Esfaqueador da Régua. Porque uma das autoras, é um grupo de 4 autores, e é minha conhecida e amiga e da poesia, que fez Natália Correia. Fizeram agora a apresentação. É um nome tão bruto, tão também digo. Que eu resolvi ler. E que tal? É engraçado, é uma certa ironia, é um romance, assim, é interessante. Sim. Eu agora colocaria também, para quase finalizarmos a nossa entrevista, o que é que a Luísa Tavares gostaria de realizar e se propõe realizar num futuro próximo? No futuro próximo, eu espero que se concretize a minha 3ª viagem dos poetas, com 20 poetas, que eu ainda estou a começar agora. Mas isso vai dar uma trabalheira. Um bocadinho, mas dá muito gosto. Eu digo sempre que a primeira recompensa começa na pesquisa. De coisas que eu já tinha estudado, mas já não lembrava, de coisas novas que eu descubro, aí começa a minha primeira alegria. Depois, no trabalho de ensaio, de ver os acessórios, é uma coisa, são detalhes. Sim, e depois a satisfação no final, não é? Com sucesso, eu acho. É meritório da sua parte, a sua dedicação é meritória, vê-se. Muito obrigada. E já agora acrescento que eu diria que quem se destacou, fizemos Isabel Allende também. Ai, gosto tanto, meu Deus. Ela fez Violeta Parra. Violeta Pisa. E eu destaco Salvador Dalí, que foi feito pelo Onofre Varela. Magistral. Foi uma coisa, ela encheu o palco de uma maneira e fechou o evento.
E já agora também procurei à Luísa Tavares uma mensagem. Que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Que a poesia é grande e nós todos cabemos dentro dela. Leiam, ouçam, pesquisem. Há um verso certo para cada pessoa. E esse verso é o que eu vou dizer agora, eu digo em quase todos os meus eventos. Ouçam, não é só quem lê que recebe a poesia, é quem ouve também. Porque um verso certo pode curar as feridas que nós temos todos os dias e não percebemos. A poesia é grande. E, entretanto, eu também queria propor as mesmas perguntas à Fátima Moraes, ou seja, que projetos ou o que é que gostaria de realizar e que se propõe realizar num futuro próximo? Realmente, agora que eu tenho tempo, que estou reformada, que eu sempre gostei de artes, de teatro, de poesia, continuo a dedicar-me enquanto puder e souber. Continuo a dedicar-me a dizer poesia, a ler poesia, a fazer teatro, a cantar nos grupos corais onde eu canto, que é no Orfeão de Matosinhos e no coro da IAPRE, que é a Associação Portuguesa dos Reformados, e assim tento viver um dia de cada vez e sendo feliz. Muito bem. Que mensagem gostaria de deixar também para os nossos ouvintes? E a finalizar vai-nos cantar à capela depois. Sim, claro, com todo o gosto. Eu quero solicitar aos nossos jovens que não se esqueçam da poesia, que de vez em quando revejam os nossos poetas, porque nós temos grandes poetas. Agora vamos finalizar o nosso encontro de hoje com a Luísa Tavares e com a Fátima Moraes, com uma interpretação, desta vez cantada à capela. Claro. Que vai fechar, dizia a Luísa, fala alto. Ande lá, minha querida, ande lá. Que vai fechar o evento, sexta-feira, na obra de Padre Camilo, sobre a Flor Bela. E lá está o meu ande lá. Ande lá. Ora bem, então eu vou terminar aqui esta entrevista com muito gosto, dizendo mais um poema dela, ou melhor, cantando, mas deixando aqui dito que a Florela Espanca foi uma mulher que amou verdadeiramente, apesar da sua curta vida. E ela soube expressar nos seus versos todo o amor que sentia. Então eu vou cantar um poema dela também muito lindo. Eu quero amar perdidamente, amar só por amar aqui e além. Mas aquele e o outro e toda a gente. Amar e não amar ninguém. Recordar e esquecer é indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. E quem disser que pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus me deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser pó cinza e nada, seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Muito bem. Muito bem, Fátima Moraes. Cantar à capela não é nada fácil. Não é, esta hora da manhã. Esteve bem, e aquecer as cordas vocais também, tem que se lhe diga. De qualquer forma, foi um prazer recebê-las neste Porto Encontro. O Porto Encontro é o que eu costumo dizer. Existe exatamente para vos receber, para receber a cultura nas suas várias vertentes, a solidariedade e as pessoas. Foi um prazer conhecê-las, já as conhecia. A Luísa Tavares um pouquinho mais, a Fátima Moraes foi um gosto conhecê-la. Já sabem que as portas do Porto Encontro e da Rádio Metropolitana estarão sempre abertas para
Muito as duas obrigada. e todos os poetas e escritores deste país. Muito obrigada. Muito obrigada, Mónica Pinto. Muito obrigada. E felicidades para o seu programa. Muito obrigada. Muito sucesso para si. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.